Fala, turma. Tá me vendo aí? Então, beleza. Vamos continuar aí a leitura do livro? Falar com vocês, viu? Quase que eu não faço hoje não. Difícil. Mas o livro vai ensinar. O feitiço, se é que essa experiência pode ser assim chamada, passou. Comecei a escrever um pouco depois. Fui sugestionado pela minha razão e pensei que talvez eu estivesse entrando numa missão estúpida. A ideia de que um homem que estava em plena depressão e praticamente falido pudesse escrever uma filosofia de sucesso pessoal me parecia tão fantasiosa que ri vigorosamente e acabei dando gargalhadas. Me arrumei na cadeira, passei os dedos em meus cabelos e tentei abrir um álibi que justificaria à minha própria mente que eu deveria tirar o papel da máquina de escrever antes de começar. Mas a vontade de continuar era muito forte do que o desejo de desistir. E acabei me reconciliando com a minha tarefa e segui em frente. Olhando para os eventos passados, agora sobre a ótica de tudo o que aconteceu, eu posso ver que essas pequenas experiências de adversidades pelas quais passei foram entre as mais enriquecedoras e lucrativas de todas as minhas vivências. Elas, na verdade, foram bênçãos, porque me forçaram a continuar um trabalho que finalmente me trouxe a oportunidade para me fazer mais útil ao mundo do que eu jamais teria sido caso tivesse sido bem-sucedido em qualquer dos planos ou objetivos anteriores. Por quase 3 meses, eu trabalhei nesses manuscritos, finalizando-os durante o começo de 1924. Assim que os completei, eu me senti novamente compelido a voltar ao grande jogo dos negócios americanos. Sucumbindo ao meu desejo, comprei a Faculdade de Negócios Metropolitana de Cleveland, em Ohio, e comecei a organizar os planos para aumentar a sua capacidade. No final de 1924, tínhamos nos desenvolvido e expandido, adicionando novos cursos. Havíamos dobrado os números, considerando o melhor momento que a escola já tinha vivido. Novamente, o germe do descontentamento começou a se sentir em meu sangue. Mais uma vez, eu sabia que não poderia achar a felicidade nesse tipo de empreendimento. Repassei o negócio aos meus sócios e fui para a plataforma de palestras, falando sobre a filosofia de realização e sucesso pessoal para organizações pela qual eu havia devotado tantos os meus anos anteriores. Uma noite estava marcado para eu palestrar em Canton, Ohio. O destino, ou o que quer que algumas vezes parece moldar o futuro dos homens, não importasse o quanto eu tentasse lutar contra ele, novamente me colocou cara a cara com uma nova e muito dolorosa experiência. No meu auditório, em Canton, estava sentado Don R. Mallet, responsável pela publicação do Canton Daily News. O Sr. Mallet ficou tão interessado na filosofia de realização e sucesso pessoal da minha palestra naquela noite que me convidou para visitá-lo no dia seguinte. Essa visita resultou em um acordo de parceria que era para ter acontecido no 1º de janeiro seguinte, quando o Sr. Mallet planejava renunciar ao cargo de chefe da publicação do Daily News, para se encarregar do negócio e da publicação da filosofia na qual eu estava trabalhando. Contudo, em julho de 1926, Sr. Mallet foi morto por Pat McDermott, uma figura carimbada do submundo, e um policial de Kenton, sendo ambos posteriormente sentenciados a uma prisão perpétua. Ele foi morto porque estava expondo em seu jornal uma ligação entre bandidos e alguns membros da polícia de Kenton. O crime foi um dos mais chocantes que a era da proibição já produziu. O acaso salva minha vida. Na manhã seguinte, à morte de Sr. Mallet, eu fui chamado no telefone por uma pessoa desconhecida que me alertou de que eu teria 1 hora para sair de Kenton e de que eu poderia ir voluntariamente dentro de 1 hora, mas se eu esperasse mais tempo, provavelmente iria dentro de um caixão. A minha associação com o Sr. Mallet havia aparentemente sido mal interpretada. Seus assassinos, de certo, acreditavam que eu estava conectado de forma direta à exposição que ele vinha fazendo em seus jornais. Não esperei acabar o meu limite de 1 hora, mas imediatamente entrei no carro e dirigi para a casa de parentes nas montanhas a oeste da Virgínia, onde fiquei até que os assassinos tivessem sido colocados na prisão. Essa experiência veio bem dentro da categoria descrita pelo Sr. Carnegie como uma emergência que força homens a pensarem. Pela primeira vez na vida, eu conheci a dor do medo constante. A minha experiência de alguns anos anteriores em Columbus havia preenchido a minha mente com dúvida e indecisão temporária, mas essa preencheu a minha mente com um medo que parecia impossível de remover.
Durante o tempo em que eu estava escondido, raramente deixava a casa à noite e, quando saía, mantinha minha mão em uma pistola automática levada no bolso do casaco, mantida destravada para ação imediata. Se um automóvel estranho parasse em frente à casa onde eu estava escondido, eu ia imediatamente para o portão e, com cuidado, escrutinava os seus ocupantes através da janela. Depois de alguns meses convivendo com esse tipo de experiência, meus nervos começaram a sentir. A coragem sumiu por completo, assim como a ambição que eu tinha em meu coração. Durante os longos anos de trabalho em busca das causas do fracasso e do sucesso, também partiu. Vagarosamente, passo a passo, me senti caindo num estado de total letargia, da qual eu temia que jamais conseguisse emergir. O sentimento deve ter sido o mesmo que aqueles que pisam na areia movediça sentem, quando se dão conta de que cada esforço que fazem para tirá-los da areia apenas leva para mais o fundo. O medo é a areia movediça que se retroalimenta. Se a semente da insanidade estivesse presente na minha constituição física, certamente ela teria germinado durante esses meses, subsistindo como um morto-vivo. Indecisão completa, sonhos irresolutos, dúvidas e medo era tudo que minha mente experimentava dia e noite. A emergência que encarei foi desastrosa por dois motivos. Primeiro, a verdadeira natureza dessa emergência me manteve num estado de constante indecisão e medo. Segundo, esse enclausuramento forçado me deixou em um estado de tensão constante. Eu tendia a me preocupar com o peso do tempo que passava. A minha faculdade da razão tinha sido quase paralisada. Me dei conta de que precisava trabalhar a mente para sair desse estado mental. Mas como? Os recursos que tinham me ajudado a resolver todas as emergências anteriores da minha vida parecia que criaram asas e me deixaram completamente à mercê da situação. Além de todas as dificuldades que eu estava enfrentando, até esse momento, outra situação que parecia mais dolorosa do que todas as outras combinadas surgiu. Era a tomada de consciência de que eu havia gastado a maior parte dos meus últimos anos em busca do arco-íris, procurando aqui e lá pelas causas do sucesso, e me achando agora, nesse exato momento, mais fraco e incapacitado do que qualquer uma das 25 mil pessoas as quais eu havia julgado como sendo fracassadas. Esse pensamento era quase enlouquecedor. Além disso, eu era extremamente humilhante, porque eu estava palestrando por todo o país em escolas e faculdades e para organizações de comércio, tentando contar às outras pessoas como aplicar os 17 princípios do sucesso, enquanto aqui estava eu, incapaz de aplicá-los a mim mesmo. Estava certo de que nunca mais poderia encarar o mundo com um sentimento de confiança. Toda vez que eu me olhava no espelho, eu notava uma expressão de desgosto próprio na minha face, e frequentemente disse coisas ao homem no espelho que não deve ser escrita. Eu havia começado a tomar o lugar na categoria dos charlatões que oferecem aos outros um remédio para a cura que eles não conseguem aplicar o sucesso a si mesmos. Os criminosos que assassinaram o Sr. Mellet foram julgados e mandados para a prisão perpétua. Por isso, seria perfeitamente seguro, considerando onde eles estavam, eu sair do meu esconderijo e novamente tocar o meu trabalho. Contudo, eu não conseguia sair, porque agora encarava circunstâncias mais aterrorizantes do que aquela que havia sido criada pelos assassinos. A experiência destruíra qualquer tipo de iniciativa que eu havia tido. Eu sentia que uma influência de tal modo depressiva que tudo parecia um pesadelo. Estava vivo e poderia me mover, mas não conseguia pensar em um único movimento por meio do qual eu pudesse continuar a propor pela meta que eu tinha estipulado para mim mesmo, baseado na sugestão do Sr. Carnegie. Eu estava rapidamente me tornando indiferente, não apenas a mim mesmo, mas, pior ainda, começava a me tornar mal-humorado e irritado com aqueles que haviam me oferecido abrigo durante a minha emergência. Encarei a minha maior emergência da minha vida. A menos que tenha passado por uma experiência similar, você não consegue imaginar como eu me senti. Tais experiências não conseguem ser descritas. Para ser entendidas, elas devem ser sentidas. O momento mais dramático da minha vida. Pessoal, eu vou parar por aqui, ó. Nós estamos na página 26 ainda. É, pensando bem o que aconteceu aqui, ele foi tomado pelo medo. E a partir de quando a pessoa ela é tomada pelo medo, eu acredito que ela não consegue fazer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Por mais que os bandidos, os assassinos tivessem sido presos, ele não correria risco. Ele criou uma crença tão forte dentro da mente dele,
de medo que ele não conseguia fazer mais nada. E ele se viu ali como um charlatão. Um cara que queria pregar algo que nem ele conseguia fazer. Às vezes, até mesmo a gente se sente desse jeito, né? A gente cria várias histórias que deixam a gente com medo. Medo de encarar o desconhecido, medo de dar certo. Tem muita gente, sabia que as pessoas se mantêm onde estão porque elas também têm medo de dar muito certo e ela conseguir, tipo assim, ser muito grande e aí ela tem medo de ser muito grande e acontecer que ela vai ter que trabalhar mais e ela vai ter que produzir mais, não sei. Tudo isso é de acordo com os próprios diálogos que vocês fazem com a mente. Vamos lá. Esse daqui é o vídeo 3 em busca de ler o livro completo de 258 páginas. Beleza? Valeu!